Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso webcurso sobre desenvolvimento sustentável e biodiversidade. Na aula de hoje, a gente vai dar uma introdução sobre a biodiversidade, que é nossa riqueza maior. Bem, vamos lá. A definição do termo, né? Biodiversidade é um termo que ele foi usado pela primeira vez na década de 1980, né? Como sinônimo de expressão de diversidade biológica, o bio e a diversidade, né? Dessa diversidade biológica. E aí falar em biodiversidade é falar da riqueza das espécies, né? De uma região, e aí bem como essas variações ocorrentes nessas regiões, nessas espécies. E aí todas as áreas do planeta, elas apresentam biodiversidade. Entretanto, em algumas regiões ela é maior. E aí, com isso, não significa que a sua importância ela seja diminuída quando em menor quantidade. E aí cada espécie ela tem um papel na natureza e é fundamental para o equilíbrio do ecossistema. E aí trazendo, né, as definição que existente, né, no dicionário, é um substantivo biodiversidade, é um substantivo feminino, vem de ecologia, que tem como definição um conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera, diversidade, e um conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região ou época, diversidade. E aí, como eu já falei, né, o termo, essa expressão, a diversidade biológica, ele é utilizado desde 1980, né, e inicialmente ela fazia referência apenas ao número de espécies, né, que viviam em determinada região, ou seja, a quantidade de animais, plantas e micro-organismos que estavam ali em uma área. E aí esse significado ele tornou-se, com o tempo, ele se tornou mais complexo, né? Incluindo também outros aspectos de diversidade, como a diversidade genética entre os organismos, né? E aí em 1986, um etimologista ele utilizou o termo biodiversidade, né? Que veio a substituir a expressão anterior. E aí, em outras definições, né, a Convenção sobre Diversidade Biológica, né, criada na ECO 92, ela trata a respeito do tema biodiversidade. E aí, neste documento, a diversidade biológica ela é definida da seguinte forma. Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. E aí o Ministério do Meio Ambiente ele ainda frisa, né, que a biodiversidade ela abrange toda a variedade de espécies da flora, da fauna, micro-organismos e funções ecológicas desempenhadas por estes organismos nos ecossistemas. E também as comunidades, habitats e ecossistemas formados por eles. Bem, a riqueza da biodiversidade. Muitas espécies de seres vivos eles são encontrados em diferentes áreas do planeta. E aí, outras espécies elas são encontradas em apenas uma região. E aí, algumas áreas, outras
espécies estão ali, né? Aí, no entanto, algumas áreas, né, elas são ricas em biodiversidade, enquanto outras elas apresentam ali uma pequena variedade de espécies. A biodiversidade, o fato, né, de que a biodiversidade do planeta ela é imensa e aí ela pode ser observada em todos os ambientes, desde as profundezas dos oceanos até as mais altas montanhas. E aí, de acordo com o Instituto Chico Mendes, né, de Conservação da Biodiversidade, o Brasil ele é o país que detém a maior biodiversidade de flora e fauna do planeta. E aí, ainda de acordo, né, com o Instituto, são mais de 103 mil espécies animais e 43 mil espécies vegetais, né, conhecidas pela ciência. E aí, essa variedade de seres vivos e ecossistemas também, ele se deve aos fatores como o clima e a extensão territorial do país. E aí no Brasil, as regiões da floresta amazônica e da Mata Atlântica, elas se destacam nesse sentido que a gente está falando. Aí, em outras regiões do planeta, né, não apresentam uma biodiversidade tão rica quanto a nossa, aí sendo esse o caso dos desertos, né? Uma das razões para que eles apresentem uma pouca biodiversidade é a baixa quantidade de chuvas. E aí, além dos desertos, outras regiões, né, que apresentam uma baixa diversidade, biodiversidade, no caso, é o bioma tundra, estando esse resultado relacionado, entre outros fatores, com a baixa temperatura. Os níveis de biodiversidade. Nós temos a diversidade genética, que fala sobre os indivíduos, né, de uma mesma espécie, eles não são geneticamente idênticos entre si. Cada indivíduo ele possui uma combinação única de genes, né, que faz com que alguns sejam mais altos e outros mais baixos. Alguns possuam os olhos azuis, outros têm os olhos castanhos, que tenham um nariz chato e o outro mais pontiagudo. E aí essas diferenças genéticas fazem com que a Terra ela possua uma grande variedade de vida. E aí nós temos a diversidade orgânica. Os cientistas eles agrupam os indivíduos, né, que possuem uma história evolutiva comum em espécies. E aí possuir a mesma história evolutiva faz com que a espécie ela possua características únicas que não são compartilhadas com outros seres vivos. E aí esses cientistas eles já identificaram cerca de 1,75 milhões de espécies. Contudo, eles estão somente no começo, e aí algumas estimativas apontam que podem existir entre 10 a 30 milhões de espécies na Terra. A diversidade ecológica fala sobre as populações, né? Que as populações de uma mesma espécie e de espécies também diferentes, elas interagem entre si, formando comunidades. E aí essas comunidades elas interagem com o ambiente, formando ecossistemas que interagem entre si, formando paisagens que formam os biomas. E aí desertos, florestas, oceanos são exemplos de biomas. E aí cada um deles possui vários tipos de ecossistemas dentro, né? E aí esses os quais eles possuem espécies únicas. E aí quando um ecossistema ele é ameaçado, todas as suas espécies elas também são ameaçadas. A adaptação dos seres vivos. Todos os seres vivos eles devem adaptar-se ou ter alguma qualidade que lhes permitam sobreviver ali naquele ambiente, né? E aí, diante de mudanças súbitas no ambiente, nem todas essas espécies elas têm essa capacidade
E aí, ao longo de se adaptar ali. E aí, ao longo da história evolutiva, muitas dessas espécies elas foram deixadas para trás, porque elas não se adaptaram ali. E aí elas desapareceram. E aí, apesar, né, da simplicidade, elas conseguiram, já outros, apesar da sua simplicidade, eles conseguiram chegar aos nossos dias atuais. Mas o que é a adaptação dos seres vivos ao ambiente? Essa adaptação, né, é um conjunto de processos que são fisiológicos, características morfológicas ou mudanças de comportamento que permite a sobrevivência, né, desses seres vivos em diferentes ecossistemas. E aí a adaptação é uma das razões pelas quais existe uma grande variedade de formas de vida no nosso planeta. E aí, quando ocorre mudanças, né, poderosas no ambiente, os seres, esses menos generalistas, eles que têm necessidades muito específicas, eles tendem a desaparecer, no caso. E aí, agora a gente fala dos tipos de adaptações desses seres vivos, né, dos seres vivos, que são as adaptações fisiológicas, as morfológicas e as comportamentais. E o que seriam essas adaptações fisiológicas? É a questão, né, de que ela está relacionada com a mudança no metabolismo dos organismos. E aí certos órgãos eles começam a funcionar de uma forma diferente, né, quando ocorrem ali certas mudanças no ambiente. E aí, as duas adaptações fisiológicas mais conhecidas são a hibernação e a estivação. E aí a gente tem as adaptações morfológicas, que fala que as estruturas externas dos animais, né, que permite eles se adaptar melhor ao ambiente em que eles estão inseridos ali, como por exemplo as barbatanas dos animais aquáticos ou pelo, né, denso dos animais que vivem em climas frios. E aí essas duas adaptações morfológicas mais atraentes são a cripsis, ou a camuflagem, né, e o mimetismo. Os animais crípticos são aqueles que eles se camuflam ali perfeitamente com o seu ambiente e são quase impossíveis de detectar na paisagem, né, da gente enxergar ali quando eles estão camuflados no lugarzinho ali. E aí, como exemplo, a gente tem o bicho-pau ou o bicho-folha. E aí, por outro lado, o mimetismo, que a gente falou, né? Ele consiste em imitar a aparência de animais perigosos, como, por exemplo, as borboletas, a borboleta monarca. Elas são extremamente venenosas e aí ela não tem muitos predadores. A borboleta vice-rei tem a mesma aparência física, sem ser venenosa. E aí ela pode ser parecida com a monarca também, e aí ela não é depredada. E por último, nós temos as adaptações comportamentais. Essas adaptações, elas levam os animais a desenvolver certos comportamentos que atingem a sobrevivência do indivíduo ou da espécie. E aí, fugir de um predador, esconder-se, né, procurar um abrigo ou procurar alimentos, né, são exemplos dessas adaptações comportamentais. Embora as duas mais características desse tipo de adaptação seja a migração ou cortejo. A migração, né, ela é usada pelos animais para escapar de um ambiente quando as condições meteorológicas elas não são as ideais ali para ele. E o cortejo é um conjunto de padrões de comportamento que visam encontrar um parceiro para reproduzir-se. E aí a gente tem alguns exemplos de adaptações, sejam em meio terrestre, meio aquático, adaptação à luz ou à ausência dela, à temperatura.
E aí, um exemplo de adaptação terrestre, né, é as cascas dos ovos, né, dos répteis, e também das aves, que são um exemplo de adaptação ao ambiente terrestre, né, uma vez que ela impede que o embrião que está ali dentro do ovo, né, seque. E também o pelo que tem nos mamíferos, que é outra adaptação ao ambiente terrestre, uma vez que ele serve para proteger a nossa pele, né? Um exemplo da adaptação no meio aquático é as barbatanas dos peixes, né? Ou mamíferos aquáticos, que permite que eles se movimentem ali melhor, de uma maneira melhor, na água. E aí, da mesma forma, as membranas interdigitais dos anfíbios e também das aves, que têm o mesmo efeito. Com relação à adaptação à luz ou à ausência da luz, né? Existem os animais noturnos, que têm os glóbulos oculares que são bem desenvolvidos e que permite que eles vejam melhor à noite. E aí também tem os animais que vivem no subsolo, né? E eles não dependem ali da luz para ver. E aí eles costumam carecer no sentido de visão. Adaptações de temperatura, né? O acúmulo de gordura sobre a pele é uma adaptação aos climas frios. E aí, de acordo com a regra de Allen, né, os animais que vivem em regiões frias, eles têm membros como orelhas e caudas ou focinhos mais curtos do que os animais que vivem né, em áreas mais quentes, uma vez que eles devem evitar a perda do calor. E aí, no entanto, os animais que vivem em áreas muito quentes, eles são caracterizados por apresentar, né, por exemplo, ter orelhas grandes que lhe permitam perder mais calor corporal e assim, né, arrefecer mais. Ok, né? Mas quais as principais ameaças à biodiversidade, né? A poluição, né? O uso excessivo de recursos naturais e a expansão da fronteira agrícola, né? Em detrimento dos habitats naturais, a expansão urbana e industrial, tudo isso está levando muitas espécies vegetais e também animais em extinção. E aí, a cada ano, aproximadamente 17 milhões de hectares de floresta tropical elas são desmatadas. E aí, as estimativas sugerem que, se isso continuar, aí entre 5% e 10% das espécies, né, que habitam as florestas tropicais, elas podem estar extintas dentro dos próximos 30 anos. E aí a sociedade moderna, ela, particularmente, né, em países ricos, eles desperdiçam uma grande quantidade de recursos naturais, né? E aí essa elevada produção e o uso de papel, por exemplo, é uma ameaça constante às florestas. Assim como também a exploração excessiva de algumas espécies, elas também pode causar a sua completa extinção, né? Por causa do uso como por exemplo o uso medicinal dos chifres dos rinocerontes, né, em Sumatra e também em Java, né, por exemplo, o animal ele foi caçado até o limiar da extinção. Outro fator é a poluição, né, que é uma grave ameaça à biodiversidade do planeta. E aí na Suécia a poluição e a acidez, né, das águas ela impede a sobrevivência dos peixes e das plantas em 4.000 lagos do país. E aí a introdução de espécies animais e vegetais em diferentes ecossistemas também pode ser prejudicial, pois acaba, né, colocando em risco a biodiversidade de toda uma região ali ou até de um país. E aí um caso bem conhecido é o da importação do sapo cururu pelo governo da Austrália, com o objetivo de controlar uma peste nas plantações de cana-de-açúcar no nordeste do país. E aí o animal ele se revelou
um predador voraz, né, de répteis e anfíbios da região, tornando-se um problema a mais para os produtores e não uma solução. Bem complexo, né, o caso. Mas qual a importância e necessidade de preservação da biodiversidade? A biodiversidade ela é importante em diversos aspectos, né? E aí, de acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica, a biodiversidade apresenta valores ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético. E aí o desmatamento ele é responsável pela destruição de habitat de várias espécies. No que diz respeito, né, à importância ecológica, os motivos eles são claros, né? Cada espécie do planeta apresenta um papel no ecossistema. As plantas, por exemplo, elas são a base de toda a cadeia alimentar, né? Além de servirem de morada para algumas espécies, né? E fornecer oxigênio. Aí vocês veem a importância, né? E aí, quando uma espécie ela entra em extinção, todo o ecossistema local que tem ali é impactado. E aí ela apresenta também, a biodiversidade, né? Apresenta uma importância econômica. Como a gente sabe, os seres vivos eles são importante matéria-prima na fabricação de alimentos, também medicamentos, cosméticos, vestimentos e até na habitação. E aí preservar e garantir que estes recursos eles não faltem no futuro e que o meio ambiente ele permaneça em equilíbrio é muito importante. E aí, apesar da gente saber, né, da diversidade biológica, o ser humano ele é responsável pela destruição. E aí a poluição e o desmatamento e a exploração também, né, exagerada são algumas ações que são responsáveis pela redução da biodiversidade do planeta. Tá, mas a gente viu aqui que afeta os animais, afeta as plantas e eu, né? Como que a perda da biodiversidade me afeta? Eu não vejo isso. A gente pode se perguntar. Mas a diversidade biológica ela é um recurso, né, do qual dependem famílias, comunidades, nações e também as gerações futuras. E é o elo entre todos os organismos existentes na Terra, né, que liga cada um deles a um ecossistema interdependente, em que cada espécie ela desempenha sua função e é uma verdadeira teia da vida. Aí o patrimônio cultural da Terra é composto por plantas, animais, terra, água e atmosfera. E os seres humanos, nós estamos inclusos também. E aí juntos fazemos todos parte do ecossistema, né, do planeta, o que equivale a dizer que se houver uma crise da biodiversidade, a nossa saúde e também os meios de subsistência também eles entram em risco. E aí a biodiversidade, né, ela é a base da nossa saúde e que, contudo, é a saúde do planeta. E aí tem um impacto direto sobre a vida de todos nós. E aí a gente indo direto ao ponto, a redução da biodiversidade, ela significa que milhões de pessoas estão diante de um futuro em que os estoques de alimento eles serão vulneráveis, né, a pragas e doenças, e a oferta de água doce será irregular ou escassa. E aí, para que os seres humanos, para nós seres humanos, isso é preocupante. E aí a gente tem os serviços de ecossistemas, né? E aí essa é uma forma de descrever todos os serviços, né, que recebemos do mundo natural e para os quais muitas vezes a gente não dá a devida importância. E aí pode ser a água, a formação e a proteção do solo, a degradação, a absorção da poluição, a estabilidade climática, a prevenção, a recuperação de desastres naturais,
Mas qual o valor dos serviços dos ecossistemas, né, em um nível global? E aí, segundo a União Mundial para a Natureza, né, o valor monetário dos bens e serviços que são prestados pelos ecossistemas está estimada em ordem de 33 trilhões, né, ao ano. E aí mesmo esse valor é bem alto, né? Mas a questão, ela não se resume ao dinheiro, né? Tem a ver com salvar vidas. E aí estima-se que colhemos entre 50 mil a 70 mil espécies vegetais para uso na medicina tradicional e moderna em todo o mundo. E aí tem a ver também com a segurança alimentar, né? E aí cerca de 100 milhões de toneladas de criaturas aquáticas, inclusive os peixes, os moluscos e os crustáceos, elas são retirados da natureza todo ano. E aí também a carne de animais silvestres, né, forma uma contribuição determinante para as fontes de alimentos e meios de subsistência de diversos países, sobretudo aqueles, né, com índices que são ali elevados de pobreza e insegurança alimentar. E aí, o Dia Internacional da Biodiversidade, né, que é o dia 22 de maio, e a data ela foi criada pela Organização das Nações Unidas, né, a ONU, e aí em 22 de maio de 1992, tem o intuito de conscientizar a população, né, de todo o mundo a respeito da importância da diversidade biológica, também a preservação da diversidade em todos os ecossistemas. E aí essa data ela é uma homenagem ao dia da aprovação do texto final da Convenção da Diversidade Biológica, chamado um nomezinho em inglês que tem aqui, gente. E aí antes o Dia Internacional da Biodiversidade ele era celebrado em 29 de dezembro. E aí, quando entrou em vigor a Convenção da Diversidade Biológica. E aí, o Dia Internacional da Diversidade Biológica ele é ideal para que a gente faça essa reflexão, né, sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente estudou nas nossas aulas anteriores, que a gente explanou muito bem ali os objetivos e todos os subobjetivos, digamos assim, que estão ali entre eles e as datas também para serem realizados. E aí, né, é um dia de reflexão mesmo sobre estes 17 objetivos, né, que tem o objetivo de estimular os esforços para que até 2030 todas as ações elas sejam aplicadas universalmente e assim elas contribuam para o fim de todas as formas de pobreza, né? E promovam a luta contra as desigualdades e também combatam as alterações climáticas, assegurando que ninguém seja deixado para trás. E aí, com isso, a gente vê, né, que a natureza, ela oferece tudo isso que a gente viu gratuitamente. E aí, ela só pede que a gente cuide dela em troca. E aí, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. E a gente se vê na próxima aula.